E agora nós mudamos de assunto para lhe fazer uma pergunta em casa. Como é que anda a sua memória? Vai bem ou anda esquecendo de nomes, de uma data importante, um compromisso? Ou quando tem uma prova, esquece tudo? É aquele famoso branco? O que é? Tem alimentos que são ótimos para a memória e que ajudam a combater o esquecimento. E hoje o nosso Quero Saber vai tratar desse assunto com a nutricionista Bettina Moritz, que vai nos ajudar a montar um cardápio para evitar os esquecimentos. Bettina, é esse o seu nome, tem certeza? É um artista, né? Vamos para o telão, Bettina. Bem-vinda, Bettina. Olha que bela. Rosita de São José. Tenho 43 anos, sempre fui esquecida. Hoje estou preocupada. Tranquei a faculdade esse semestre porque tudo o que eu ouvia dos professores ou o que eu li eu não conseguia guardar e depois lembrar. Procurei um neuro, fiz exames de tomografia e volto ao médico a semana que vem. Rosita, uma dica para você muito interessante. A gente pode utilizar o pó do guaraná. O guaraná em pó, meia colher de café, aquela colher bem pequenininha, dissolvida em água ou até mesmo num suco. Importante também você comer alguma coisa antes de ir para a aula. Quando a gente fica muito tempo sem comer durante a aula, já foi visto em estudos científicos que o aprendizado é menor. Então é importante você comer antes da aula e talvez ainda no intervalo da aula. Alguma coisa que tenha um carboidrato, por exemplo, uma fruta. Você pode levar de intervalo uma banana e também é bastante importante a utilização de ovos. Ovos têm colina e melhoram a sua memorização. Agora vai uma dica super importante para você. Para estudar, quanto maior o número de sentidos você utilizar para o aprendizado, melhor. Então, veja, escute e escreva aquilo que o seu professor fala. Anote e grife aquilo que é mais importante. Para memorização, para consolidação da memória, a gente precisa ler pelo menos 3 vezes sobre o mesmo assunto nas próximas 2 semanas, que é quando tem a formação de um novo neurônio e a migração desses neurônios. Então, a consolidação da memória também depende disso e de uma boa noite de sono. Ela fez certo, procurou um médico para tirar, né, conclusões, muito importante, né? Laine, porque algumas doenças também estão associadas à perda da memória. Ótimo. A Soraya de São José nos pergunta: tomo medicamentos para depressão e ansiedade. Com isso, eu acabo tendo perda de memória. O que eu posso fazer nesse caso? Soraya, realmente, alguns medicamentos, principalmente utilizados para transtornos de ansiedade, podem levar a uma menor memorização. Importante você treinar mais. É importante que você estude pelo menos 3 vezes em 2 semanas aquele mesmo assunto. Então, fique focada, escreva. É importante. Quando você vê, ouve e escreve e ao mesmo tempo até fala, você ouvir a sua voz também ajuda bastante. Não esqueça de incluir alimentos que ajudam na concentração, nessa memorização. O chá verde é um grande aliado nesse sentido. Ele mostra em humanos melhorar a memorização e a concentração. Talvez até umas 2 xicrinhas de chá ao dia. Alguns alimentos também são importantes. Além do ovo que eu já falei, o espinafre ele tem uma grande concentração de luteína, um nutriente que também foi mostrado em estudo científico ajudar na sua memorização. Muito bem, vai anotando aí para não esquecer. Bettina, você volta ainda no programa de hoje, várias vezes. Obrigada, Bettina. Seguimos para mais uma rodada do Quero Saber Bem-Estar. Não esqueceu nada, né? Estamos conversando, você lembra do primeiro bloco? Estamos conversando sobre alimentação e memória, Laine. A Bettina está de volta para dar dicas sobre como melhorar o nosso cardápio e deixar de lado o esquecimento, como o alimento pode contribuir para a nossa melhor memória. Vamos a mais uma pergunta por aqui. Cris de Florianópolis. Meu filho tem 11 anos e sempre esquece as coisas e tem dificuldade de memorizar na escola. Qual alimento é melhor para ajudar nessa idade? Cris, tem um estudo, inclusive, que foi feito com crianças com o uso do chá preto antes de ir para a escola. Melhorou a concentração e melhorou a memorização. Importante que você faça seu filho comer alguma coisa antes de ir para a escola. Pelo menos um ovo, um ovinho mexido, um ovo cozido, uma fruta e que ele leve um lanchinho. Mostre para ele a importância de comer durante o intervalo para que ele tenha uma melhor memorização. E por incrível que pareça, chocolate melhora muito a memória e às vezes agrada bastante. Muitas crianças que são inapetentes e acabam comendo pouco, interessante comprar um chocolate de boa qualidade, que tem um alto teor de cacau, sempre chocolate preto, porque o chocolate branco não tem cacau, e é o cacau que melhora a memorização, e aí no máximo até 30 gramas, e de preferência meio amargo, a partir de 45, 55% de cacau. Seria também uma boa estratégia. Aí com certeza seu filho vai comer. Duvido que ele vai esquecer de pedir o chocolate. É verdade. Carmen de São José, qual é o dano que o álcool pode causar ao cérebro no que se refere à memória? Carmen,
Pacientes ou indivíduos que consomem álcool todos os dias, eles aumentam a demanda, a necessidade de vitaminas do complexo B. O álcool acaba depletando demais, principalmente uma vitamina vitamina B1, chamada tiamina. Inclusive, em indivíduos que bebem demais, alcoólatras, eles podem ter o risco de desenvolver uma doença chamada beriberi, que é um agravamento da deficiência extrema dessa vitamina B1. A vitamina B1 ela é muito importante para a produção da acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor da memória. Então, eu já começo diminuindo a produção de uma nova memória e o álcool em excesso pode induzir a morte de vários neurônios. Então, beber todos os dias não é interessante para melhorar a memória. Vamos a mais uma por aqui. Agora a Débora de Imbituba. Qual o tipo de salada ideal para a mente, né? Especialmente para crianças? Débora, dos nutrientes que a gente encontra nos vegetais, os que têm sido muito associados à melhora da memória são principalmente os ricos em luteína. Então, eu falei hoje aqui também já do espinafre. Uma outra grande fonte de luteína é o próprio brócolis. Você pode fazer salada de espinafre, de brócolis, aumentar também o aporte de alimentos ricos em ferro. A deficiência de ferro está associada à diminuição da memorização. E muitas crianças têm deficiência de ferro. Então, adicione aí beterraba, que é uma grande fonte de ferro, na saladinha do seu filho, que pode ser crua, também pode ser cozida. E aí você vai ter talvez uma melhora aí da memorização do seu filho, mas não esqueça que ele precisa também consumir outros alimentos como a fonte de colina, um ovinho de repente cortadinho aí nessa salada ou cozido durante o dia, pelo menos um ovo por dia para ajudar na memorização. Ótimo, já te chamamos de volta. Obrigada, Betina. Não vamos esquecer. Bom, é hora de irmos para mais uma rodada de dúvidas do nosso Quero Saber de hoje. A Betina está aqui falando sobre alimentação e memória, seja para lembrar um compromisso ou até a matéria que vai cair no vestibular. Vamos para o telão com mais uma, Betina? Então vamos lá. Ercídia de Gaspar, qual é fruta boa para a memória? Ercídia tem estudos com banana e com acerola, melhorando a memória, pelo menos em animais. Além disso, todas as frutas ricas em resveratrol, frutas vermelhas e roxas, aí a gente tem as uvas, principalmente, o açaí, todas as berries, o mirtilo, as amoras, são grandes fontes desse nutriente chamado resveratrol. Ele é muito importante, não só para memorização, mas para diminuição da morte de neurônios. E você pode abusar deles. De Gaspar, a gente vai para Floripa. A Cristiane pergunta: eu posso comer 2 castanhas por dia para melhorar a minha memória, mesmo tendo refluxo? Em geral, as castanhas não causam refluxo nessa quantidade. Os alimentos gordurosos, em grande quantidade, sim causam refluxo, mas se forem somente 2 castanhas, não teríamos grande problema. O selênio, sim, ele é bastante importante, da castanha do Pará, ou também chamada de castanha do Brasil. Ele é bastante importante para a melhora da memorização, mas você mora em Florianópolis, significa que você já come alimentos ricos em selênio, porque na nossa região temos um solo bastante rico em selênio. Então, é mais comum a gente ver intoxicação por selênio. Troca essas tuas 2 castanhas por 2 amêndoas ou avelã. Não são tão ricas em selênio, mas são ricas em zinco e vão ajudar também, em parte, na sua memorização. Da Cristiane de Floripa para Joana Carina de Maracajá. Existe algum alimento doce, por exemplo, chocolate que você já citou, que ajuda na memória? Parece que bateu, né? Além do chocolate, você vai poder utilizar as frutas que eu falei agora há pouco, talvez um suco de uva rico em resveratrol, orgânico, fermentado, ele tem maior teor desse resveratrol e vai ajudar na sua memorização. Até mesmo um suquinho de acerola. A acerola tem grande quantidade aqui na nossa região, é muito rica em vitamina C. A vitamina C é muito importante para o sistema nervoso central. Aí você pode também utilizar, a acerola dá quase o ano inteiro e aí você pode inclusive plantar no seu jardim, se possível. É uma plantinha pequena e aí você pode, tendo um espaço pequeno, ele é suficiente e dá quase o ano todo. Eu tenho lá na minha casa um espacinho bem pequenininho e é ótimo. Perfeito. Agora vamos com a pergunta da Maria de Santo Amaro da Imperatriz. Por que quando a minha menstruação está próxima eu fico muito esquecida? Tem algum alimento que possa me ajudar? Próximo da menstruação, Maria, a gente tem uma diminuição dos níveis de estradiol. Isso diminui também a produção da serotonina, um neurotransmissor que dá sensação de bem-estar e eleva um hormônio chamado cortisol. O cortisol está associado ao estresse e o estresse induz morte de neurônios em forma crônica, quando a gente tem muito estresse. Um alimento que ajuda na modulação do estresse é principalmente o aspargos. É um grande alimento para você incorporar aí nessa fase onde o cortisol está se elevando. Então tá, daqui a pouco a gente te chama novamente. Obrigada. Obrigada.
Vamos agora a mais uma etapa do nosso Quero Saber de hoje com a nutricionista Betina Moritz, falando sobre alimentos que podem contribuir para a nossa melhor memória. Mais perguntas no telão, eu acho que é isso, eu não esqueci. Vamos lá. Fátima, tenho 59 anos, a minha memória está ruim por causa da insônia. Você falou que é bom dormir. Faço acupuntura para me auxiliar no sono. O que você sugere a respeito da alimentação, para complementar? Fátima, realmente o sono é muito importante. É durante o sono que a gente faz a consolidação da memória. Você precisa dormir. Um chá de uma erva chamada mulungu, a casca do mulungu, você vai ferver durante 15 minutos. Fez essa aguinha, você pode tomar esse chá, pode ainda adicionar umas 15, 20 gotas de própolis, que também ajudam muito bem no sono. E durante o dia, uma colher de chá, 1 a 2 vezes ao dia, de açafrão da terra. É uma planta chamada cúrcuma longa. Esse açafrão da terra, que a gente usa, fica bem laranjinho na paeja, que é comumente utilizado, ele ajuda na diminuição da morte de neurônios e na recuperação e na formação de novos neurônios. Adiciona nessa cúrcuma uma pitadinha de pimenta. Você pode usar esse tempero num frango, junto no feijão, colocar no arroz, fazer tipo um risoto, ou até mesmo pegar um pouquinho de molho de tomate, adiciona aí essa cúrcuma, esse açafrão da terra, a pitadinha de pimenta e manda para dentro como um shotzinho. Vai ajudar bastante aí você se recuperar e essa memória vai ficar perfeita. Mais uma pergunta por aqui. Agora o Gabriel de São José. Tenho 9 anos e a minha mãe me manda fazer muitas coisas de uma vez. Qual comida pode me ajudar a parar de esquecer do que ela fala? Tadinho. Ô mãe, fala menos, mãe. Gabriel, querido. Gabriel, tenta manter o foco na mamãe. Eu tô vendo que isso aí tá sendo um probleminha aí em casa. Mantenha o foco e vai organizando as tarefas uma por vez. Mas o chocolate é uma boa opção. Vai lá e canta a sua mãe. O chocolate melhora a memória, mãe. O chá preto, o chá verde também pode ser utilizado com crianças. Às vezes o saborzinho amargo pode ser também diminuído com o uso de chá de frutas. Você mistura chá de fruta junto com o chá verde ou o chá preto. Além disso, a sálvia, adicione sálvia na sua refeição. É um tempero excelente para a melhora da memória. Ele também combina muito bem com frango. Pica lá ela bem miudinha, coloca junto ali na saladinha ou também por cima do frango. E o alho também é um outro auxiliar aí nesse contexto. Aí conversa com a mamãe, né? É bom conversar com a mamãe também para te dar menos coisa para fazer de repente. Vamos lá, o Douglas de Criciúma, no final de semana tem enseja, quero uma dica para ajudar. O que é que eu posso comer de manhã, no dia da prova? Almoçar bastante vai atrapalhar à tarde? Douglas, de manhã, interessante. Tem estudos mostrando que a banana melhora a memória. Eu começaria pelo menos com uma bananinha e um copo de suco de frutas vermelhas. Por exemplo, o próprio suco de uva, como eu já tinha comentado aqui. E ainda ovinhos mexidos. A proteína ajuda, a colina do ovo ajuda na memória e a proteína ajuda você não ficar em hipoglicemia tão rápido. Para o intervalo, leve ali 30 gramas de chocolatinho meio amargo. Comer pouco, nada de grandes quantidades, muito arroz e muito feijão pode dar um pouco de sonolência. Então, comer um pouco menos, mais salada, mais legumes, algum carboidrato, como um arroz, uma batata e uma carne, um frango, um peixe, mas em quantidade menor, porque comer demais e alimentos muito gordurosos vai dar sonolência e pode diminuir a concentração. Levar um chazinho, chá preto, chá mate ou chá verde, ajudam também na memória e você se manter mais concentrado. Leva ali um chazinho, nem que seja frio, e vai tomando durante o dia da prova. Vai ficar 10. Além disso, se você tem uma dificuldade muito grande na memorização, pode colocar aí uma meia colherinha de café de guaraná em pó. Dissolve ali no teu suquinho de uva e vai ficar ótimo. Boa sorte. Valeu, Betina. Muito obrigada. Até semana que vem.